irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, glória! Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando uma palavra nesse culto de doutrina. Eu não sei como é que eu vou fazer para pregar hoje, meus irmãos. Está difícil. Está difícil para mim começar a pregar. Os irmãos, para quem não conhece, esse aqui é o Dornelles Torquato Filho, meu filho, que nos surpreende nessa noite com a visita. Como é que eu vou fazer, meus irmãos? É muito forte isso. Amém? Esse é o meu filho mais velho, meu Isaac, primogênito. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, filho. Que legal você ter vindo aqui. Professor de escola bíblica, teólogo, formado pela Faculdade Metodista, é isso? Professor de escola bíblica em Suzano, na Igreja Memorial da Fé. Eu não estou falando, eu posso falar isso porque eu sei que, aliás, ele nem gostaria que eu estivesse falando isso. Não, é para glória e honra do nome de Jesus. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor, pastor. Eu não sou merecedor. Deus abençoe tua vida, meu filho. Em nome de Jesus. Os irmãos recebam ele como recebe a mim em todo esse tempo, amém? Em nome de Jesus. Volta várias vezes e quando quiser, em nome de Jesus, né, pastor? Pastor Jurandir já conhecia ele, mas muitos irmãos aqui não conhecem. Glória a Deus, eu vou tentar pregar agora. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu quero parabenizar você que veio aqui hoje, mais uma vez. Os irmãos estão gostando dessa série de estudos? Está sendo bom para os irmãos? Você que me acompanha pela internet, que está me vendo pela internet, fica firme aí, em nome de Jesus. Nós estamos aí com um estudo bíblico, um culto de doutrina, e trazendo uma série de mensagens, porque não é possível a gente trabalhar numa pregação só um texto como esse, da carta aos Romanos, carta do Paulo aos Romanos, e nós começamos lendo do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, não há a menor possibilidade de se fazer numa só pregação discorrer sobre esse texto, não é? Por isso, nós estamos fazendo uma série de estudos. Você que ainda não viu o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ver no canal lá que já tem essa série de estudos com o tema o Evangelho designado por Deus. Esse é o tema, né? O Evangelho designado por Deus, que a gente consegue enxergar isso nesse texto, amém? Esse texto, capítulo 1, versículo 1 ao 7, a gente consegue enxergar isso, amém? Os irmãos concordam que dá para a gente enxergar que aqui, se a gente fosse escolher um tema, pode ser esse tema? Pode, não pode? O Evangelho designado por Deus. E daí dele a gente está extraindo todo o estudo com o título, né? Coisas difíceis de entender. Amém? Então, o culto doutrinário tem um propósito, amém, irmãos? Qual que é o propósito de um culto doutrinário? Se a gente fizer essa pergunta, tem alguns irmãos, você fala assim, poxa, o que você veio fazer aqui hoje, meu irmão? Ele vai responder, eu vim fazer a obra. O outro vai falar, sei lá, eu não tinha nada que fazer em casa, então o pastor mandou. Não é assim? Tem irmão que fala assim, não tem? Não tem gente que pensa assim? Mas o culto doutrinário ele tem um propósito, meus irmãos. A primeira coisa que a nossa missão, Jesus deixou como missão para nós,
é doutrinar, é ensinar. Então, qual que é o propósito de um culto doutrinário? Uma igreja que não tem doutrina, como é que pode subsistir? Porque o fundamento dos apóstolos é a doutrina dos apóstolos. E o propósito dela é edificar a igreja em todo o tempo. Todas as vezes que a gente participa de um culto, de uma pregação, é o processo pelo qual a igreja é edificada e vai sendo justificada, regenerada, justificada e santificada. Então, esse é o processo do culto de doutrina. É o propósito, aliás, do culto de doutrina. Antes de a gente ler o texto da mensagem, eu queria, compartilhar com os irmãos uma passagem aqui para confirmar aquilo que eu estou falando, né? A edificação da igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, é igreja no sentido individual, coletivo, amém? E o universal. Não é universal, eu não estou falando universal do reino de Deus, eu estou falando universal. Vamos entender esse negócio aí. Não é universal do reino de Deus. É uma denominação, nós respeitamos, mas eu estou falando de doutrina para uma igreja. Tem que explicar, porque é complicado. Nós estamos vivendo um evangelho pregado aí, que se não explicar, pode parecer que eu estou falando besteira, mas eu tenho que explicar. 1 Coríntios, não precisa abrir, só para confirmar o que eu estou falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, versículo 11, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, ninguém pode pôr outro fundamento. Quando você vê um evangelho pregado, seja qual pregador for, qualquer um que você ouvir ou ver, você filtra, vê se o que ele está pregando é com base no fundamento dos apóstolos, ou o que ele está pregando é com base em Seixonoê. Não tenho nada contra qualquer religião, amém? Mas é com base no Buda, Maomé. Glória a Deus, pode servir quem quiser, pode seguir qualquer religião, mas o evangelho fundamentado nos apóstolos é Jesus Cristo. Não é a denominação também, não é o fundamento da doutrina da denominação, na visão de uma meia dúzia, ou de um, ou seja lá de quem for, não. A doutrina é fundamentada nos apóstolos. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo, né? O Evangelho designado por Deus. E até o título, coisas difíceis de entender, nós tiramos da doutrina dos apóstolos. Porque quem são os apóstolos ao qual a igreja deve seguir fundamentada? É Pedro, João, Tiago, né? E o apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele diz isso. Então, de lá nós tiramos esse título. Amém? Ele diz, no capítulo 3, no versículo 16, que as cartas do apóstolo Paulo contêm pontos difíceis de se entender, em todas as suas cartas, e que o pessoal distorce. Por isso nós colocamos esse título e estamos fazendo essa série de estudos para a gente compreender que o Evangelho não é muita besteira que estão fazendo por aí. Amém? Nós não somos melhores que ninguém. Só temos compromisso com a doutrina dos apóstolos. Nós não abrimos mão disso. Amém?
Dito isso, eu quero convidar os irmãos, os que forem achando, podem ficar de pé, para a gente ler um versículo e começarmos a discorrer. Romanos capítulo 1, assim que os irmãos forem achando, se puderem se colocar em pé, nós vamos ler só um versículo, e aqui nós vamos estar discorrendo hoje um ensinamento que eu tenho certeza, você que está me vendo e ouvindo agora, fica firme aí, porque vai ser muito proveitoso para a tua vida, para a tua alma, para os teus pensamentos, para as influências que você vai receber do alto, da doutrina dos apóstolos. Você vai ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 5, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Agora eu leio e os irmãos repetem, para ficar bem guardado na alma. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Outra vez, para a obediência da fé entre todos os gentios. Os irmãos podem estar se assentando, e agora nós vamos estar discorrendo sobre somente esse versículo. Os irmãos terem uma ideia de como é profundo esse estudo que nós estamos fazendo, os irmãos terem uma ideia do quanto é necessário a gente aproveitar bem o tempo para falar sobre só esse versículo. Eu não vou falar dos outros, só desse aqui. E não é possível falar sobre ele com tudo que deve ser falado. Eu precisava de pelo menos 3 horas para falar sobre um pouco assim do que Deus tem preparado nesse versículo para nossas vidas. Com a minha limitação, amém? Eu precisaria de umas 3 horas. Mas nós vamos fazer o básico, que a igreja, infelizmente, parece que é aquilo que o apóstolo Pedro falou, né? Se naquele primeiro século ele falou que as pessoas iam surgir falsos mestres, pessoas que iam distorcer, ele já estava preocupado com isso, falando que havia pontos difíceis de entender. Imagine hoje, não é? É por isso que o Senhor colocou no nosso coração de falar sobre essas coisas, né? A minha proposta, irmãos, para reflexão acerca desse versículo é a seguinte: acerca do ponto difícil que nós vamos estar lidando nesse. É preciso entender, ponto difícil de entender, amém? É preciso entender que o evangelho designado por Deus não é uma fonte para se receber somente bênçãos terrenas, manifestada no que é visível, transitório e passageiro, mas é preciso entender que, acima de tudo, o evangelho designado por Deus é uma fonte de bênção espiritual, que é a graça para a obediência da fé. É de todo necessário que um cristão, nós como cristão, entendamos isso. É preciso entender que o evangelho designado por Deus, fundamentado nos apóstolos, não é uma fonte para se receber somente bênçãos terrenas. Não é isso que acontece normalmente? As pessoas não vão na igreja para receber bênção. Eu vim buscar a minha bênção. Baseado no quê? No meu problema. Eu vou para a igreja porque eu estou com a vida toda arrebentada e eu preciso ganhar dinheiro, grana. Eu vou para a igreja porque eu preciso arrumar uma coisa que me resolva o problema sentimental da minha vida, e é lá que eu vou passar pelo vale do sal e vai resolver o meu problema.
Não, o Evangelho, Deus pode até ajudar e faz isso, resolve tudo isso, é promessa de Deus. Mas o Evangelho fundamentado nos apóstolos não é esse, o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho está aqui no versículo 5, pelo qual recebemos a graça. Então o Evangelho designado por Deus é para isso, é para receber graça, não é grana. Grana vem depois, saúde vem depois, amém? Libertação de angústia, ansiedade, vem depois. E vem depois por quê? Porque você vai, pelo qual recebemos graça e o apostolado, por amor do seu nome. Nós vamos ver tudo isso. Para a obediência da fé. Depois que você obedecer, aí, amém? Depois que nós obedecemos, recebemos a graça, ou seja, fé e obediência são duas coisas que estão atreladas com a graça. É impossível ter fé e não obedecer. Ou não? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para quê? Deus dá a graça para mim e para você, para quê? Para resolver o problema? Não. Para a obediência da fé. Glória a Deus. Entre todos os gentios. Então, agora nós vamos trabalhar algumas questões. Graça. Então, nós vamos trabalhar. Está vendo como a gente precisa, é de todo necessário que a gente trabalhe bem tranquilo, bem minucioso, cada coisa da palavra de Deus? Alguém sabe definir o que é graça? Precisamos definir isso. Muitos sabem, outros não sabem. É por isso que nós estamos edificando a igreja. À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando outros e vamos caindo na graça de todo o povo. Glória a Deus. Então, eu já sei, vou compartilhar com os irmãos. Aquele que já sabe, compartilha com o outro. E o que não sabe, aprende hoje e sai ensinando os outros. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre graça. Graça. No contexto atual, o que a gente vive na igreja, os louvores, que são chamados louvores, muitos são chamados louvores, são simplesmente música, letra, que eu não sei definir o que é direito, né? Eu sou livre, mas você não sabe o que você está falando. Livre como? Que graça é essa? Que eu sou livre, mas não preciso ter responsabilidade com nada. Mas tem uma multidão. Eu sou livre, isso é graça? E a obediência? E a obediência, como é que faz? Eu sou livre para viver a graça. Jesus morreu na cruz por mim, deu a vida por mim, vivificou o meu espírito que era morto. Eu tenho uma alma manchada pelo pecado e que me leva a desobedecer. Eu não preciso lidar com isso. Basta que Ele me vivificou o espírito e agora que se dane, eu posso fazer o que eu quiser. Será que é isso que é graça? Eu sou livre? Meu Deus, que evangelho podre! Se você não filtrar e pegar um evangelho podre desse, ele vai descambar, porque você é livre. E você adora a Deus, eu sou livre. Só que uma adoração de um desobediente, Deus despreza. Aonde que está isso? Vai ler lá, 2 Samuel. Vai ver o que aconteceu com um desobediente, que queria adorar do jeito dele. Então, graça. Nós vamos estar falando sobre isso, o que é graça. Obediência. Obediência, então,
agora no tempo presente nós estamos vivendo inversão de valores, né? Especulação, questionamento. Cada um faz o que quer, terra de ninguém. Internet é terra de ninguém. Cada um fala o que quer, faz o que quer, prega o que quer. Obediência? Obediência? Direitos e deveres? Que é isso? Que é isso? Eu só tenho direito. E que se dane, eu vou passar por cima de você, eu quero o meu direito. Não preciso obedecer nada. Está difícil, num ambiente assim, pregar o Evangelho. Fé. Fé. Então, 3 coisas, ó. Graça, obediência e fé, está no contexto. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça, fé e obediência. Fé. A fé então, agora maravilha. Fé é subjetivo, então cada um crê do seu jeito. Deus conhece o meu coração. Entendeu? Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu tenho uma fé, Ele sabe que eu tenho fé. Me perdoa, mas se você pensa assim, que Deus tenha misericórdia e que hoje você aprenda que a fé e a obediência são 2 coisas que precisam ser atreladas. Não existe fé meia boca. Não existe fé meia boca. Ah, eu tenho fé. Mas se você se esquece da obediência, você está com um problema. Cuidado com isso. Obediência e fé são virtudes atreladas à graça. Voltamos para o texto. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Vamos analisar agora o texto. Eu espero, em nome de Jesus, que dê tempo de eu falar tudo o que Deus colocou no meu coração para falar, para que a igreja, para que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida, abrindo o meu entendimento, eu quero compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Pelo qual o quê? Pelo qual, versículo anterior, pregação da semana passada, uma pessoa que venceu a morte, sem pecado, ele agora dá o evangelho a essa pessoa, pelo qual, por ele. Recebemos a graça. O que significa a graça? Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqui nós vamos começar a falar sério agora. Vamos falar sério. Vamos entender o que é graça, em nome de Jesus. Depois que eu li isso aqui, meus irmãos, me abriu o entendimento e eu oro para que hoje você tenha abra o entendimento também, como Deus está fazendo na minha vida, faça com a vida dos irmãos, entender o que é graça e ensinar as pessoas, essa multidão que não sabe o que é graça, meus irmãos. Fala-se de tudo, mas não se fala dessas coisas, eu não vejo falar, é um pouquinho falando do lado de lá, outro do lado de assim, muito pouco. Mas é preciso que seja falado, é preciso. Por quê? A parábola do semeador, Jesus diz assim, quando ele explica a parábola, ele fala da semente que foi pisada, né? Caiu, eu não sei qual tipo de solo, mas ele diz que, ouvindo alguém a palavra e não entendendo, vem o maligno, o diabo, e rouba até aquilo que foi semeado pouco na cabeça dele. Então é preciso entender. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2: nos quais andastes outrora, presta atenção, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe do poder do ar. Lembra que na semana passada eu disse que a gente não está sozinho? Do espírito que opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós antes andávamos. Então, o que é graça? Se eu piso no teu pé, quem é que tem que chegar e pedir desculpa? Você ou eu? Eu piso no teu pé. Quem deve pedir desculpa e quem deve se aproximar para tomar uma postura diante desse mal que foi causado? Eu ou você que foi pisado no pé? Sou eu. Mas veja o que diz o versículo. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, graça é isso. É Deus se aproximando do pecador que merece o inferno. E mesmo ele, não tendo consciência e nem se aproximando de Deus para se arrepender, para confessar, para se desculpar, mesmo ele não fazendo, Deus é quem vai atrás dele, vai buscar ele, prega a palavra e salva o espírito dessa alma. Os irmãos estão entendendo o que é graça? Deu para entender bem o que é graça, meus irmãos? Que graça é favor imerecido, amém, é favor imerecido. Mas como que funciona na pregação da palavra? O Espírito Santo, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo gerou fé no meu coração, eu ouvi a mensagem do Evangelho, que é por ouvir que vem a fé. A fé, ela vem por ouvir. E não é ouvir a palavra, é o ouvir pela palavra pregada. O Espírito Santo, pela palavra pregada, não é o pregador. É pela palavra pregada, gera fé no meu coração, vivifica o meu espírito, e a minha alma manchada pelo pecado, que só quer desobedecer, agora entra num processo, porque Deus, pela sua graça, tocou, salvou o meu espírito, e agora num processo ele vai me regenerando, sem eu ter condições, não tinha a menor condição de fazer nada. Merecia o inferno, e ele foi em busca de cada um de você que está aqui. Salvou o teu espírito, sendo você desobediente, filho da desobediência, eu filho da desobediência, nós, mesmo assim, ele pela sua graça, ele é que veio ao nosso encontro. Então, graça é isso, amém? Voltando para o texto. Romanos 1, versículo 5. O que mais que nós temos que tratar aqui? Pelo qual recebemos a graça, certo? Nós recebemos só a graça. Aqui, o apóstolo Paulo está falando dele. Ele recebeu a graça e o apostolado, o envio. E nós? Recebemos só a graça e não recebemos nada, não tem mais nada. Só recebe a graça e tira esse apostolado daqui. Está vendo, meus irmãos, como que é? O entendimento. Oh, meu Deus. Abra aí Mateus 28, versículo 16. Olha o que nós recebemos. Olha, depois, quando nós recebemos pela graça o Espírito vivificado, olha o que Jesus diz para nós. Isso aqui não é só para os apóstolos, amém? Isso aqui trata-se de uma missão. Os apóstolos, o apóstolo Paulo recebeu o apostolado para deixar o fundamento. Agora veja outro como edifica. Como é que nós vamos edificar? Cumprindo uma missão. Glória a Deus. E quando o apóstolo Paulo diz, recebemos o apostolado, significa que eles receberam o apostolado e nós temos que edificar sobre esse apostolado, sobre esse fundamento.
E olha o que Jesus diz, 28, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre tem aquela turminha do contra, né? Alguns duvidaram. Versículo 18. Agora aqui está aquilo que faz a diferença nas nossas vidas, para a gente compreender o que é esse tal do apostolado, né? Versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Autoridade máxima, glória a Deus. Toda religião, por mais que alguém goste da sua religião, ela é algo que você se atira sem ter a certeza de que aquilo é o que satisfaz a tua alma e beneficia, te dá vida. Mas de todas, o cristianismo é certeiro. É-me dado. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Não existe autoridade máxima. Portanto, ó apostolado aí, isso é para todos nós. Como você vai fazer, como eu vou fazer, isso é a multiforme graça de Deus operando no nosso meio. Glória a Deus, nós estávamos falando sobre isso hoje. É a multiforme graça de Deus que vai fazer com que a gente obedeça isso da forma que Deus quer. Glória a Deus, mais um espírito vivificado por fé precisa obedecer. Eu não sei de que jeito você vai fazer isso, mas tem que fazer. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. De que jeito? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas. Amém? É no nome dessas 3 pessoas. Fazendo o quê? Culto de doutrina. Glória a Deus. Fundamento dos apóstolos. Ensinando a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. É a nossa missão. Se gerou fé no meu coração, se a graça me alcançou, e essa fé, eu tenho essa fé, não tem como. Eu tenho prazer em obedecer, eu tenho prazer em falar para você disso aqui. Glória a Deus. E o dia que todos nós tivermos prazer em fazer isso, isso aqui não vai caber de gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhe isso aqui. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Me ajuda. E eu quero te ajudar também. Glória a Deus. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente, se você obedecer, se nós fizermos isso, certamente, eu estou presente, a presença de Deus está comigo em todo o tempo. Certamente, estou convosco todos os dias. Até quando? Até amanhã? Não. Até a consumação dos séculos. A presença dele vai estar com a gente. Isso implica que, embora sendo filho da desobediência, amém? Com o espírito vivificado. Amém? Deus vivificou o nosso espírito. Mas a alma continua filho da desobediência. Quer fazer, quer desobedecer, é rebelde, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas, com a presença e autoridade de Jesus, ensinando no templo, na igreja, falando dessas coisas, de graça, obediência, de fé, nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, e vamos recebendo as influências do céu.
nome de Jesus. É isso o Evangelho designado pelo Senhor. Glória a Deus. E agora, vamos correr, meus irmãos, em nome de Jesus. Voltamos para o texto. Ai, Senhor. Por amor do seu nome. Ah, meu Deus. Por amor do seu nome. Volta lá para o texto. Pelo qual recebemos a graça, nós já vimos, o apostolado nós já vimos. Agora, por amor do seu nome. O que é isso, meu Deus do céu? Por amor do seu nome. Gênesis capítulo 22. Oh, glória! Ah, meu Deus. Oh, Jesus. Gênesis capítulo 22. Eu preciso ser muito rápido, meu Deus, porque é tudo que nós precisamos entender. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos, presta atenção aqui no que ele disse, olha a fé desse homem. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Isso é fé. Isso é fé. Glória a Deus. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Então já vê que ele era bem grandinho para aguentar, eu não sei quantos anos ele tinha. Dizem aí os teólogos que ele tinha 25 anos, sei lá. Eu não sei. É especulação, não é? Não dá para saber. Aí, mas tão criança ele não era, porque carregar um feixe de lenha nas costas não podia ser uma criança. Mas ele tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram a um lugar que Deus lhe dissera e edificou ali o altar. E sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre um altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, antes da encarnação, o anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Presta atenção. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim, o que está dizendo lá no texto? O nome, não está falando de nome lá? Lá em Romanos, que nós lemos? Não está falando de nome lá? Por amor do seu nome? Glória a Deus. Por amor do seu nome.
Assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. Jeová ou Yahvé, transliterado para o português, Jiré, e Yahvé, Jeová, Jiré, é um dos nomes de Deus. Amém? Assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. O que eu acho incrível, tudo que nós lemos aqui, esse nome, por amor do seu nome, como é que o que isso tem a ver com prosperidade? Eu queria que alguém me dissesse. O que é que isso tem a ver quando alguém está numa dificuldade e precisa arrumar um emprego? Tenha fé, meu irmão, o Senhor proverá. O que isso tem a ver? O que nós acabamos de ler tem alguma coisa a ver com isso? Dá para suportar um evangelho anátema desse? Tenha fé, meu irmão, o Senhor proverá. É disso que está falando o texto. O Senhor proverá é um nome do Senhor, Jeová Jireh, que prepara para nós o Cordeiro, Jesus Cristo, que nos livra de toda a condenação do inferno. É isso que é Deus proverá, em nome de Jesus. Agora veja a relação que há entre graça, obediência e fé. Então o Senhor bradou a Abraão, segunda vez desde o céu, e disse: por mim mesmo, é por amor do seu nome, não é porque você e eu somos bonzinhos e ele se engraça com nós, não, é por amor do seu nome. Olha lá, ó. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. A bênção vem depois. E grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. E em tua descendência, o evangelho designado por Deus é desde aqui, desde sempre, meus irmãos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Por quê? Porque obedeceste a minha voz. Dá para dar um glória a Deus com gosto, meus irmãos? Meu Deus. Agora, o problema, eu quero encerrar, irmãos. Tem mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Mas eu vou encerrar com uma coisa. Nós temos o Espírito vivificado. Aceitamos Jesus, ouvimos a pregação da palavra, o Senhor vivificou o nosso espírito, éramos filhos da desobediência e continuamos com a alma manchada por essa situação. Nossa alma manchada pelo pecado continua. Nós temos um espírito vivificado por Deus, mas com a alma com tendência sempre de desobedecer. A gente não consegue obedecer, amém? A gente não consegue obedecer. Mesmo com o espírito vivificado, não há um que consegue obedecer. Mas o evangelho designado por Deus traz uma boa notícia para nós. Embora a gente não consiga obedecer, o evangelho tem uma boa notícia para nós. Que a fé, a boa notícia é que a fé ela pode ser aprendida. Aliás, a obediência gerou fé no nosso coração, amém? Temos o espírito vivificado. Não conseguimos obedecer pela mancha do pecado, a alma manchada pelo pecado que só desobedece. Mas tem uma boa notícia, que é justamente essa. A obediência, ela pode ser aprendida num processo contínuo e progressivo até a vinda do Senhor Jesus.
Aonde que está isso? O próprio Senhor Jesus viveu isso. Abra comigo. Hebreus capítulo 5. Olha o que Jesus fez por nós. Essa é a boa notícia e eu vou estar encerrando. Tinha mais coisas para falar aqui, mas o horário não permite que nós falemos tudo. Não dá, pastor. Não dá. Tem muita coisa. Continue, meus irmãos. Continuemos a fazer essas reflexões. Tem muita coisa para nós boa aqui. Muita coisa. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz assim: o qual está falando de Jesus, amém? O qual, nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, versículo 8, embora sendo filho, aconteceu o quê? Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. Agora não é possível que você vai ficar calado, meu irmão. Não é possível. Versículo 9. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Oh, glória! Eu encerro, meu irmão, dizendo o seguinte, concluindo com uma aplicação para as nossas vidas. Amém? Obediência e fé. Leva isso. Levemos isso para casa hoje. Se de tudo não aprendemos nada, pelo menos isso, se nós, pelo menos não. Se isso tiver no nosso coração para o resto da vida, já é um grande avanço. Obediência e fé são virtudes atreladas à graça. Não dá para desgrudar, tá? Obediência e fé são virtudes atreladas à graça. Não existe fé meia boca. Deus conhece o meu coração, Ele sabe da fé que eu tenho. Se você é desobediente, então você não tem fé coisa nenhuma. Amém? Por quê? Porque quem é gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o convence de que ele tem que estar no meio de pessoas que recebem a pregação do Evangelho para cada dia estar se renovando a mente, ouvindo a palavra e aprendendo a obedecer. Aprendendo a obedecer. A igreja precisa aprender a obedecer. Não precisa aprender a determinar. Não é isso que é para fazer. Não é repreender o mal que ele vai embora. Não, você precisa obedecer, que as outras coisas vão ser tudo gradativamente. Nem tudo é o Satanás, não. Ele tem a sua participação no esquema, mas, como nós vimos aqui, se até Jesus aprendeu a obedecer, como é que eu vou aceitar uma graça que não tenho esse compromisso com obedecer? Amém? Então, concluindo. Não existe fé meia boca participando da graça salvadora. Amém? Então, que Deus abençoe todos os irmãos, que essa palavra fique no coração, você que está me ouvindo e está vendo, em nome de Jesus. Obedeça. É bom. Vem para o meio. Vamos estar juntos ouvindo a palavra de Deus, as pregações da palavra, aprendendo a obedecer a cada dia, crescendo mais em graça e conhecimento. E o Senhor vai operando maravilha no nosso meio, em nome de Jesus. Vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé, aprendendo a obedecer. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Eu encerro aqui, pastor, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus.